Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo, meditando no Evangelho da Graça. Estamos fazendo esses devocionais baseados na carta de Paulo aos Romanos. Chegamos no capítulo 6 e hoje nós vamos falar sobre os versículos 12 até 18, onde nós estamos vivos para Deus, vivos dentre os mortos. Versículo 12 diz assim: Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que o obedeçais em seus apetites perversos. Nem disporeis vossos membros para serem instrumento de iniquidade para o pecado, mas preparai-vos perante Deus como homens dentre os mortos, e sejam os vossos membros instrumentos para a justiça de Deus. E o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabeis que quando vos preparais para obedecer a alguém em escravidão, sois escravos daquele que obedeceis? Seja o pecado, seja para prestar obediência à justiça. Mas graças a Deus, porque havendo sido vós escravos do pecado, e obedecerdes de coração a forma de doutrina a qual vos entregastes, e uma vez libertos do pecado, agora devem se submeter à justiça de Deus. Chegamos então neste ponto e vimos que o versículo 6 deste capítulo diz que o nosso velho homem foi crucificado para que a tirania do pecado fosse rompida e deixássemos de ser escravos impotentes, sem força e sem poder. A exortação prática aqui do apóstolo Paulo é seguir. Ele nos diz, então, qual é a verdadeira condição daqueles que estão mortos em Cristo. Não devemos deixar o pecado reinar em nosso corpo mortal. Ao atendermos os desejos perversos, o domínio do pecado foi encerrado lá no Calvário pela morte. Agora ele diz que nós devemos agir em função dessa realidade. E nós precisamos cooperar. Somente Deus pode nos santificar, mas Ele não o fará sem o nosso envolvimento ativo e completo. Chegamos assim, então, à terceira palavra-chave deste capítulo 6, que é a palavra oferecer. Ontem nós falamos sobre uma outra palavra, mas hoje nós queremos falar sobre a palavra oferecer. Ele diz: não devemos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado para serem usados como armas ou instrumentos de perversidade. Nossa obrigação como crentes em Cristo é entregar o controle de nossos membros a Deus, a fim de serem usados para promover a justiça. Afinal, nós já fomos transportados da morte para a vida. É como o apóstolo nos lembra, lá no versículo 4 deste capítulo: devemos andar em novidade de vida. Nós vemos aqui um outro motivo pelo qual o pecado não terá domínio sobre os cristãos. Em primeiro lugar,
o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Em segundo lugar, não estamos debaixo da lei, e sim da graça. O pecado, ele controla a pessoa que está debaixo da lei, pois a lei lhe diz o que fazer, mas não lhe dá poder para obedecer. A lei também desperta desejos adormecidos da natureza humana decaída de fazer aquilo que é proibido. Como diz o provérbio, o fruto proibido é sempre mais doce. O pecado, ele não exerce domínio sobre a pessoa que se encontra debaixo da graça. O cristão morreu para o pecado e ele recebeu dentro de si o Espírito Santo, com poder para viver em santidade. Além disso, ele é motivado por seu amor pelo Salvador e não pelo medo do castigo. Não é a repressão, mas é a inspiração que liberta do pecado. O que faz os santos não é o Monte Sinai, mas sim o Monte Calvário. Os que têm medo da graça se confundem com a permissão para pecar. Paulo não faz rodeios ao tratar desse engano. Ele levanta a questão e responde a ela com uma negação categórica. Estamos livres da lei, mas não vivamos de forma desregrada. A graça representa liberdade para servir o Senhor e não para pecar contra Ele. A pergunta que ele fez no versículo 1 foi: permaneceremos no pecado? Aqui a pergunta é: havemos de pecar um pouco? A resposta nos dois casos é enérgica: de modo nenhum. Deus não pode ser conivente com nenhum pecado. Diz a lógica que quando nos sujeitamos a alguém como nosso Senhor, tornamos-nos escravos dessa pessoa. Semelhantemente, se nos vendemos para o pecado, nos tornamos servos do pecado e caminhamos em direção à morte eterna. Se em contrapartida escolhemos obedecer a Deus, o resultado é uma vida de santidade. Os servos do pecado são escravizados pelo medo, pela culpa, angústia, mas os servos de Deus, ele tem liberdade de fazer o que dá prazer à sua nova natureza. Por que então ser um escravo quando se pode ser livre? Graças a Deus, pois vocês que antigamente eram servos do pecado, agora reagiram com honestidade ao impacto do ensino de Cristo, quando sofreram a sua influência. Os cristãos de Roma tinham obedecido de todo o coração ao Evangelho da graça, que lhes havia sido transmitida, incluído toda a doutrina que foi ensinada por Paulo nessa carta. A doutrina correta, ela gera atitudes corretas. Em resposta ao fato de terem sido libertados do pecado, eles se tornaram então servos da justiça. A expressão aqui, libertos do pecado, não significa que deixaram de ter uma natureza pecaminosa ou de pecar. Como o contexto mostra, uma referência à libertação do poder exercido pelo pecado em nossas vidas. Amados, hoje nós entendemos que a palavra de Deus diz que nós estamos mortos para o pecado, vivos para Deus, para viver em novidade de vidas. Amados, não vos dobrei novamente ao jugo da escravidão. Que Deus abençoe você. Viva para Deus. Viva na graça, pela graça, sobre a graça de Deus. Que Deus te abençoe e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Até lá.